As 48 Leis do Poder de Robert Greene, considerado o livro forte, rude, cruel, árduo, eu creio que muitas pessoas não teriam coragem de ler este livro. Quero dizer, pessoas que vão para o trabalho, batem o dedo e ficam 7 a 8 horas trabalhando para alguém. Mas pessoas que querem mudar essa realidade têm coragem de ler este livro. Entender o que é manipulação, persuasão, comunicação e principalmente poder. Magnatas, bilionários, políticos e influenciadores brasileiros e da gringa já leram. As pessoas mais poderosas do mundo que construíram seus impérios já leram este livro. Mas por que este livro está tão em alta? E por que ele se assemelha com a realidade que vivemos? Nada mais justo, nós conhecemos um pouco da caixola do homem que fez este livro. Robert Greene é um autor conhecido por seus livros sobre estratégia, poder e manipulação. Ele nasceu em 1959 em Los Angeles, Califórnia, após se formar em clássicos na University of California, em Berkeley. Greene teve uma série de empregos diversos, incluindo construção civil e escrita e guias de viagem. Sua carreira como autor decolou quando ele trabalhou na indústria editorial, onde teve a oportunidade de ler muitos livros e aprender sobre diferentes temas. Seu primeiro livro, As 48 Leis do Poder, tornou um best-seller instantâneo. O livro foi lançado em 1998. Que tal nós relembrar o que aconteceu no passado antes do livro? A Grande Depressão, a crise econômica global que se iniciou em 1929, impactou profundamente o mundo, gerando desemprego em massa, pobreza e instabilidade social. A ascensão de fascismo e nazismo. A Europa presenciou a ascensão de regimes autoritários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, com ideologias ultranacionalistas e expansionistas que culminaram na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o conflito global mais devastador da história, que durou de 1939 a 1945, causou a morte de milhões de pessoas e redefiniu a geopolítica mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. A rendição da Alemanha e do Japão em 1945 marcou o fim da guerra e o início de um período de reconstrução e reestruturação mundial. A bomba atômica é desenvolvida e usada pelos Estados Unidos para bombardear as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Criação da ONU. Em 1945 foi fundada a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de promover a paz, a segurança e a cooperação internacional. Sei. Mas esse é tema para o próximo vídeo. Guerra Fria. A rivalidade ideológica e militar entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria moldou a geopolítica mundial por décadas, com a ameaça constante de uma guerra nuclear, corrida espacial. A disputa entre Estados Unidos e a União Soviética pela supremacia espacial combinou com a chegada do homem à Lua em 1969. Ainda tem um grande debate sobre isso, se o homem de fato chegou à Lua. Guerra do Vietnã. O conflito entre Estados Unidos e Vietnã do Norte e foi um dos eventos mais controversos da história americana. Revolução Cubana. A ascensão de Fidel Castro ao poder em Cuba em 59 marcou o início de um regime socialista no país e um novo capítulo na Guerra Fria. Fim da Guerra do Vietnã. Em 1975, a Guerra do Vietnã chegou ao fim com a vitória do Vietnã do Norte, marcando um momento decisivo para os Estados Unidos. O mundo presenciou a queda do Muro de Berlim em 89. O crescimento do terrorismo. A década viu o movimento de grupos terroristas internacionais como a Al-Qaeda realizando ataques em diversos países. E, obviamente, a queda da União Soviética, terminando a Guerra Fria. Eu tenho certeza que os grandes líderes dessas épocas leram dois livros que se parecem com as 48 Leis do Poder.
Soltizo, A Arte da Guerra e Nicolau Maquiavel, O Príncipe. E foi nesse cenário que Greene fez as 48 Leis do Poder, pegando acontecimentos históricos que marcaram a humanidade para sempre. Ele não escolheu esse número 48 à toa. Este número representa estabilidade, organização, trabalho árduo, prosperidade e sucesso material. Mas você certamente fez essa pergunta: por que eu trouxe fatos do passado e por que se assemelha com o livro? Bom, chegou a hora de montar o quebra-cabeça. Lei 1. Nunca ofusque o brilho do mestre. Vou pegar de exemplo o eixo da Segunda Guerra Mundial. Os 3 países eram governados por ditadores e todo mundo seguia eles como referência máxima no mundo. No mundo moderno, vamos pegar o Kim Jong-un e Vladimir Putin. Ambos são respeitados em seus países. Lei 3. Oculte suas intenções. Outro exemplo, estratégias militares usadas na Segunda Guerra Mundial e também no conflito entre Ucrânia e Rússia, que dura mais de 2 anos. Lei 15. Aniquile totalmente o seu inimigo. Vamos pegar as políticas dos Estados Unidos para cima da União Soviética, assim acabando com o Império Soviético e assim virando a Rússia e se rendendo ao capitalismo. Lei 25. Recrie-se. A ascensão de líderes empresariais como Steve Jobs, que trouxe o primeiro iPhone ao mundo e a nova revolução tecnológica. Lei 29. Planeje até o fim. Vamos pegar a história de Ferruccio Lamborghini, depois de ser chacoteado pelo Enzo Ferrari. Ferrucci fez a Lamborghini, hoje considerada uma marca multimilionária. E bom, esses foram só alguns acontecimentos do passado que se assemelham neste livro. E eu me despeço de vocês falando a seguinte frase: livros são conhecimento e conhecimento é poder.